Não é de hoje que o Ministério da Educação sofre um desmonte no governo de Jair Bolsonaro. Se não bastasse as sucessivas trocas de ministros, totalizando 4 em menos de 4 anos de gestão, Ricardo Vélez foi enfático em afirmar que não houve golpe. Em relação aos livros didáticos, ele disse que é papel do MEC prepará-los para que crianças possam ter a ideia verídica do que foi sua história e que haverá mudanças. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Carlos Alberto Decotelli pediu demissão hoje, menos de uma semana depois de ser anunciado para o cargo e antes mesmo da posse. A passagem relâmpago pelo MEC é resultado de informações falsas no currículo do professor. A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava o aprendizado dos outros. E do total descaso com a educação em meio à pandemia, sem qualquer planejamento para ajudar alunos de baixa renda. O recorte feito por classe social aponta um agravamento da desigualdade. Adolescentes de famílias com maior poder aquisitivo estudam 64% de tempo a mais que os de famílias pobres. Eis que a pasta se vê, mais uma vez, em um novo escândalo, agora envolvendo religião, em um estado que se diz laico na Constituição, ou seja, prega a separação dos valores religiosos sobre os atos governamentais. A minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Esse áudio, publicado pelo jornal Folha de São Paulo, é do ministro da Educação Milton Ribeiro, dizendo que verbas da pasta foram liberadas para amigos de um pastor a pedido de Jair Bolsonaro. Em nota, o titular da pasta disse que não disse o que disse no áudio e negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha pedido atendimento preferencial a pastores na liberação de recursos para municípios. Há 5 dias, o Estadão denunciou que pastores formam um gabinete paralelo que facilita o acesso ao ministro e participam de agendas fechadas onde são discutidas as prioridades da pasta e até o uso de recursos destinados à educação no Brasil. Com trânsito livre no ministério, os pastores atuam como lobistas, viajam em voos da FAB e abrem portas do gabinete do ministro para prefeitos e empresários. O grupo é capitaneado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. Então nós estamos fazendo um governo itinerante, principalmente através da Secretaria de Educação, levando aos municípios os recursos, o que o MEC tem para os municípios. Os pastores operam em 2 frentes. Levam prefeitos a Brasília, participando de encontros no Ministério da Educação e acompanham o ministro em viagens pelo país. Em uma dessas visitas ao município de Centro Novo do Maranhão, em maio do ano passado, o pastor Gilmar dos Santos afirmou, de forma categórica, que era responsável por garantir verbas para prefeituras. Nós solicitamos esta reunião com o ministro Milton Ribeiro para trazer a ele e ao conhecimento dele vários prefeitos de diferentes municípios do nosso Brasil que trabalham também com a igreja, muitos deles são obreiros, e trazer aqui suas demandas, algumas coisas que estão lá que diz respeito ao Ministério da Educação, que na medida do possível o ministro com a sua equipe poderá oferecer uma solução. Esses encontros com prefeitos, agendados pelos pastores, já resultaram em pagamentos e empenhos, que são reservas de valores, na ordem de quase 10 milhões de reais.
Os pastores atuam especialmente na intermediação entre a pasta e prefeitos do Progressistas, do PL e do Republicanos, legendas que integram o núcleo duro do Centrão. O bloco de partidos comanda também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDEE, que é presidido por Marcelo Ponte, ex-assessor do ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira, chefe do Progressistas. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é responsável, entre outras atribuições, por transferir grande parte dos recursos educacionais para os estados e municípios brasileiros. De um orçamento de 45 bilhões de reais do Ministério da Educação em 2022, o fundo possui 945 milhões para investimentos. Ao menos 48 municípios foram contemplados após encontros com os pastores entre os primeiros meses de 2021 até agora, sendo 26 deles com recursos próprios do FNDE e o restante do dinheiro de emendas do orçamento secreto. Para se ter uma ideia dessa relação estreita entre Estado e religião, durante um congresso em outubro do ano passado, em Camboriú, Santa Catarina, Milton Ribeiro ressaltou a ligação entre ele e os pastores. Nós já fizemos em alguns lugares. Fizemos em São Paulo em 2 lugares, no mesmo modelo. Sem política, sem discurso de parlamentar nenhum, respeito os parlamentares, mas é técnica. As agendas dos pastores incluem também reuniões com Dijaci Vieira de Souza, que é chefe de gabinete de Milton Ribeiro. Procurados pelo Estadão, os religiosos admitiram que levam prefeitos ao gabinete de Milton Ribeiro, mas não explicaram por que participam de reuniões onde são discutidas liberações de recursos. Disseram também que não pedem contrapartida pelo acesso ao ministro e que fazem isso porque são, abre aspas, homens de Deus, fecha aspas. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, acionou o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República contra o ministro Milton Ribeiro por suspeita de improbidade administrativa e tráfico de influência. A gente vê aí uma repetição da estrutura de gabinete paralelo que nós encontramos na saúde durante a CPI. Também lá você tinha a interferência de lobistas que passavam primeiro pelo gabinete do presidente da República e depois obtinham vantagens no tratamento no Ministério. Naquela época no Ministério da Saúde e agora no Ministério da Educação. Deputados também apresentaram ao Supremo Tribunal Federal notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro e Milton Ribeiro por suposto favorecimento indevido a pastores. E para explicar melhor como funciona esse esquema dentro do Ministério da Educação, nós vamos conversar agora com o repórter do Estadão em Brasília, Breno Pires. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez por aqui. Olá, Emanuel. Prazer estar aqui mais uma vez. Breno, queria que você explicasse para a gente inicialmente o começo dessa história, como você começou essa investigação que culminou nesse escândalo agora que todo o país está por dentro. Manuel, o tema inicial da apuração era possíveis irregularidades, na execução orçamentária do FNDE. E dentro dos contatos que a gente fez, dentro da pasta do Ministério da Educação e no Congresso também, a gente começou a ouvir essa situação dos pastores que estavam ali fazendo esse intermédio entre prefeitos e o Ministério em reuniões que tratavam de destinação de verbas públicas. Então, inicialmente surgiu esse relato, que os pastores estavam atuando, tive que procurar quais eram os pastores, quais eram as informações. As agendas públicas mostram a presença de diversos integrantes dessa Igreja Cristo para Todos, entre elas o Gilmar Santos, que é o chefe da congregação, e o Arilton Moura. Além deles, a gente também continuou a buscar as informações a respeito do caminho do dinheiro. O que nós pudemos concluir nesse primeiro estágio da investigação, consultando fontes e também ouvindo relatos e analisando a presença desses pastores em reuniões com prefeitos que depois obtinham as verbas do Ministério, é que estava havendo, de fato, uma interferência, um possível tráfico de influência,
para favorecer prefeitos que estivessem dispostos a se reunir ali com os pastores, sem que a gente possa saber exatamente qual é a contrapartida dos pastores. Então, as suspeitas que circulam nos bastidores são até impublicáveis nesse momento, viu, Emanuel? A gente já também mostrou uma outra frente de apuração, que é sobre o controle de uma parte do orçamento do Ministério, que é do FNDE, que está sendo transferido para as mãos do Partido Progressistas, tanto do presidente do Progressistas, que é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, senador, o chefe de gabinete de Ciro Nogueira, enquanto senador no ano de 2020, chamado Marcelo Ponte, se tornou o presidente do FNDE no mês de maio de 2020, e é ele quem está tocando as verbas de acordo com o que o Ciro Nogueira e o Arthur Lira, presidente da Câmara, querem, e não de acordo com o que o Congresso pede. Na outra parte das verbas, em que o Ministério, o próprio ministro Milton Ribeiro tem poder de influência, aí é que está operando o lobby dos pastores, do gabinete paralelo. Ô Breno, e quem são esses pastores? A gente tomou conhecimento sobre os dois agora, mas imagino que eles têm trânsito no governo há algum tempo, não é isso, Breno? As primeiras aparições do Gilmar Santos e do Arilton Moura, elas datam ainda de 2019. O pastor Gilmar Santos, que é famoso, ele tem 150 mil seguidores no Instagram, já teve pregações com Marco Feliciano, já tem vídeo do Flávio Bolsonaro dando parabéns pelo aniversário dele. Esse pastor, ele já frequentou o Palácio do Planalto entre 2019 e 2020, mas apenas no início de 2021, né, já tinha havido 2 demissões de ministros da Educação. O Vélez já tinha sido demitido, o Weintraub já tinha sido demitido, então coube ao Milton Ribeiro, de fato, colocar para rodar a engrenagem de atendimento aos pastores, né? E aí, o Gilmar Santos é essa figura que é o líder dessa Igreja Cristo para Todos. Ele é natural do Maranhão, a igreja dele está sediada em Goiânia, que aqui, de certa forma, próximo de Brasília, né? Você consegue fazer 3 horas e meia, uma viagem de carro de Goiânia para Brasília. Então, é uma figura frequente aqui nos bastidores de Brasília. O outro pastor que está próximo do Gilmar é o Arilton Moura. O Arilton Moura tem uma condição que inicialmente já me chamou a atenção. Embora apareça como pastor, eu não encontrei na internet, no YouTube, no Facebook, nenhum vídeo dele fazendo pregação. Já chama a atenção. Pastor que não, hoje em dia, nessa era de tecnologia, não aparece nas redes sociais. O que eu encontrei, por outro lado, foi um vídeo dele, né, no púlpito, não da igreja, mas no púlpito do evento político que foi realizado em agosto de 2021, na cidade de Sagrado Coração de Maria, no interior da Bahia. Nesse evento, esse foi um dos eventos, né, da espécie de governo itinerante que foi criado no MEC com o dedo desse gabinete paralelo. O que é que acontece? O ministro viaja para se reunir com prefeitos, os pastores estão ali do início até o fim do evento, depois vai ter uma pregação, um culto. E nas falas à imprensa, os pastores estão sempre capitalizando como se eles fossem responsáveis pelo evento, o que parecem ser de fato. E aí, nessa busca por informações, né, também a gente concluiu que o Arilton Moura, ele já tinha sido político lá no estado do Pará. Ele foi representante, o presidente do diretório estadual do partido PHS no ano de 2018. Esse partido foi fundido depois, se tornou o Podemos, e lá naquela época do Pará, depois daquela época do Pará, ele veio para cá, para Brasília, chegou a ser assessor parlamentar do gabinete da liderança da Câmara dos Deputados do partido MDB. Enfim, ele estava metido com política. O título de pastor, não sabemos quando ele foi concedido, mas ele é formalmente o assessor político dessa associação que está ligada à Igreja Cristo para Todos, que trata justamente da representação de igrejas pelo Brasil. A gente conseguiu ver apenas na agenda pública do MEC, tá? 22 reuniões, a maioria com o ministro, 19 delas, e outras 3 com o presidente do FNDE, em que eles estão presentes, pelo menos um dos dois, o Gilmar e o Arilton. E essas reuniões, na matéria que a gente publicou nesta terça-feira, que foi a manchete do Estadão, essas reuniões são seguidas de liberações de verbas. Você teve, por exemplo, no dia 16 de fevereiro, a prefeita da cidade de Bom Lugar, no Maranhão, Marlene Miranda, do PCdoB, esteve com o ministro na agenda oficial ao registro da presença do Arilton Moura, pastor Arilton Moura, e 16 dias depois ela conseguiu um empenho no valor de R$200 mil, que é parte de um termo de execução, um termo de compromisso firmado entre
o Ministério e a Prefeitura. Uhum. Com detalhe, a gente conseguiu rastrear pelo menos 105 milhões de reais, que foram termos de compromisso celebrados nesse valor de 105 milhões de reais, somando entre 9 prefeituras após as reuniões do Ministério. Isso é só, imaginamos que sejam apenas uma parte dos valores, porque o que acontece, Emanuel, nessas reuniões fora do Ministério, a gente não sabe exatamente quais prefeitos foram atendidos, concorda? Nesse evento da Bahia, por exemplo, né, a gente não sabe, pode ter tido atendimento a 50 prefeitos baianos, a gente não está sabendo. Nesta terça-feira, o ministro Milton Ribeiro soltou a primeira nota pública tratando das informações que foram publicadas. Ele disse, né, justamente isso, que o Estado é laico e que ele não coloca a religião na frente. Ele negou que tenha havido interferência dos pastores ou que ele privilegie prefeituras de acordo com questões religiosas, enfim. Vou até ler uma frase dele aqui, ó. Não há nenhuma possibilidade de o ministro determinar a alocação de recursos para favorecer ou desfavorecer qualquer município ou estado. Essa informação a gente sabe que não é verdade, porque os ministros eles têm o poder, sim, de dizer, de atender demandas. É claro que eles têm esse poder. O que eles não devem fazer é atender de um critério que seja um critério injustificável, como esse, né, o da formação religiosa. O que está colocado, né, inclusive no áudio que foi tornado público, em que o ministro se refere, né, aos pastores e numa reunião de prefeitos, né, dizendo que ele pedia uma contribuição, um apoio para as igrejas, principalmente na construção de terrenos. O que está colocado ali não é desmentido por essa fala do ministro, né? Ele disse que o MEC não está colocando dinheiro nas igrejas, verdade, mas o MEC está colocando dinheiro nas prefeituras, que potencialmente estão colocando dinheiro nas igrejas. Então, isso é uma triangulação que, evidentemente, lesa o interesse público e ainda mais numa área tão essencial para o futuro do país como a educação. Isso se torna tão preocupante que já nesta terça-feira começou a circular no Congresso, né, uma coleta de assinaturas para uma nova CPMI, a CPMI do Gabinete Paralelo, termo cunhado nas reportagens do Estadão. Para a gente fechar, Breno, foi uma terça-feira muito agitada em Brasília, diante desse escândalo. E imagino que a pressão sobre o Milton está muito elevada. Ele tentou isentar o presidente Jair Bolsonaro, porque há esse comprometimento nesse áudio que você citou. Mas eu queria te ouvir, pelo que você apurou até agora. É uma questão de tempo a saída do ministro ou é difícil afirmar isso nesse momento, Breno? Essa é uma pergunta muito importante, Manuel. Com as informações que eu tenho nesse momento, né, a gente está gravando na noite da segunda-feira, o que dá para notar é que pode ser uma tempestade perfeita que leve à queda do ministro. Por que eu digo isso? Porque em momentos anteriores já houve pressão para que ele fosse retirado do cargo. Existe uma pressão do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, para colocar o atual presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, Marcelo Ponte, que foi seu chefe de gabinete, no lugar do ministro. Então, em momentos anteriores, o Bolsonaro resistiu, ele segurou. Vou dar um exemplo. A crise que teve no INEP no fim do ano passado, onde houve suspeita de vazamento de prova do Enem, lembra? Sim. Aquilo ali foi uma ocasião em que o Milton Ribeiro balançou. Pois bem, seguimos o jogo, né, e agora estamos nesse contexto em que o Centrão, no ano eleitoral, mas ainda quer ter o domínio absoluto, né? Ele não quer ter apenas a dividir poder com o ministro, ele quer ter o poder por inteiro na pasta. Então, daí que se espera até uma possibilidade de uma abertura de uma CPI de fato, ou de, ao contrário disso, né, uma queda do ministro e a substituição. Perfeito, vamos seguir acompanhando esses desdobramentos e também os novos capítulos da investigação conduzida pelo Breno Pires e colegas ali de Brasília que estão à frente desse caso, desse escândalo revelado inicialmente aqui pelo Estadão. Seguimos acompanhando. Obrigado, Breno, pelas informações e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito obrigado, e também aqui citando o trabalho dos colegas, né? A gente tem, só de repórteres tem a Júlia Afonso, o Felipe Frazão, o André Chalders, né? E aqui a gente comandado o nosso cursal pela Andrés Matais e o Leonício Nossa, estamos aqui sempre de olho na forma como o dinheiro do povo está sendo gerido, né? E também, né, a questão técnica e de gestão que é essencial para a nossa democracia se desenvolver, né, mano? Milton Ribeiro está à frente da pasta desde 2020 e foi escolhido por Bolsonaro exatamente por ser evangélico.
Ele lidera uma igreja presbiteriana em Santos, no litoral paulista. A chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente. O titular da pasta já havia sido acusado de favorecer um centro universitário privado que era suspeito de fraude na prova do ENAD, que avalia os cursos do ensino superior. A instituição em questão é da Igreja Presbiteriana, a mesma de Milton Ribeiro, que protelou o envio da denúncia à Polícia Federal. Vejam, portanto, senhores parlamentares, que as alegações e narrativas envolvendo a atuação do Ministério da Educação, nesse caso, são inverídicas. Sobre este novo escândalo do gabinete paralelo de pastores no Ministério da Educação e todos os retrocessos que o Ministério da Educação vem passando ao longo do governo Bolsonaro, nós vamos conversar agora com Priscila Cruz, que é presidente executiva do Todos pela Educação. Olá, Priscila, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Emanuel? Sempre bom falar com vocês. Priscila, inicialmente queria uma primeira avaliação sua do tamanho desse escândalo, o significado desse escândalo e o que ele revela também sobre a gestão do governo Bolsonaro na área da educação. Olha, esse escândalo ele tem várias camadas ou dimensões, se a gente puder falar dessa forma. Tem uma primeira dimensão, que é uma dimensão ética, uma dimensão moral, uma dimensão simbólica, né? Que é, de fato, o uso do Ministério da Educação para propósitos que não são ligados à educação. Então, quer dizer, é como se o Ministério da Educação tivesse um nome, mas o seu objetivo fosse outro, né? Então, você tem o Ministério da Educação que, na verdade, trabalha pela reeleição do presidente. Por exemplo, a gente teve uma sequência de ministros olavistas, o Vélez e o Weintraub. Aí, de repente, a gente tem agora um ministro que é o Milton Ribeiro, um pastor, e aqui, olha, nada contra as religiões, a gente sabe que, enfim, tem pessoas boas, pessoas menos boas em todas as religiões, quer dizer, independentemente da questão religiosa, mas o que a gente vem observando de forma constante e de forma consistente é que o Milton Ribeiro, ele tem feito uma gestão, se é que a gente pode dizer que é uma gestão, mas ele tem atuado à frente do Ministério da Educação com um propósito muito claro em beneficiar os amigos do rei. Uma base eleitoral do presidente Bolsonaro, a gente vê pelas pesquisas, basicamente, assim, a gente tem um apoio muito grande, principalmente entre homens evangélicos, então ele está atuando nesse eleitorado. Então, não tem nada a ver com a questão educacional. Então, tem essa dimensão que é ética, olha, que é o mau uso do recurso, é o mau uso da cadeira, do cargo, da caneta. Tem uma outra dimensão, que é uma dimensão que é relativa ao desperdício de recursos. Quando a gente analisa boas políticas educacionais, sempre, absolutamente 100% das vezes, de uma boa gestão educacional, de boas políticas educacionais, o que você verifica é a articulação de diversos fatores. Então, por exemplo, articulação entre formação de professores, com infraestrutura de escolas, com boa gestão, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, enfim. Então, essa visão sistêmica colocada em prática. O que esse tipo de atuação, de ação no Ministério da Educação mostra é a distribuição de recursos sem critério técnico. É o mesmo que você jogar dinheiro da educação de helicóptero. Você simplesmente joga esse dinheiro, ele não vai dar resultado nenhum, mesmo que implementado, mesmo que utilizado na educação, então mesmo que seja para reforma de escolas, para construção de quadras, mesmo que seja para isso, em termos de resultado educacional, como parte de uma política educacional, esse recurso ele tem um efeito muito efêmero, ele acaba, ele não se reverte em melhoria de aprendizagem dos alunos. De qualquer ângulo que a gente olhe, é realmente uma gestão absolutamente equivocada, e, Emanuel, eu tenho falado isso já tem mais de um ano, assim, logo depois que o ministro Milton Ribeiro assumiu esse posto, a minha opinião já foi logo formada, porque era muito evidente, ele é o pior ministro da história da República, o pior ministro da educação que o Brasil já teve. Então,
Eu espero que a gente consiga reverter esse quadro pelo voto. Não sei se ele vai cair ou não vai cair, sempre boatos, mas de fato não dá para permanecer com o ministro dessa forma. O Todos pela Educação faz um trabalho muito minucioso e sério há alguns anos, acompanhando justamente a gestão da educação no país, sempre construindo parâmetros, estatísticas, estudos, enfim. Dá para dimensionar já o quanto vai representar para o futuro do país esses 4 anos de governo Bolsonaro na educação, Priscila? Olha, Emanuel, essa é a tua pergunta. Inclusive, a gente estava conversando esses dias internamente, porque o Todos ele tem uma publicação que ela é um anuário, que é o Anuário da Educação Básica. Então, pelo próprio nome, né, todos os anos a gente tem um balanço geral de todas as informações educacionais do Brasil inteiro e também por estados, né, para os 27 estados, as 27 unidades da federação. Isso só é possível porque o Brasil ele tem excelência nessa parte de produção de dados, transparência, microdados. Então, o INEP, que é o órgão que é muito conhecido pelo público como aquele que faz o Enem, mas ele faz o censo escolar, ele faz o SAEB, então ele acompanha, e a gente tem historicamente um banco de dados e uma informação de muita qualidade em relação aos avanços, retrocessos, o que dá certo, o que não dá certo, em termos de aprendizagem, em termos de atendimento escolar, em termos de evasão, em termos de repetência, enfim, todos os indicadores educacionais são muito, muito acompanhados no Brasil até então. Por que eu digo até então? Porque muito recentemente o governo também, o INEP, passou a não divulgar mais os microdados. Então, pela primeira vez a gente não consegue publicar o anuário, porque esse é um governo que não dá publicidade, que é um outro princípio da administração pública, né? Além da impessoalidade, é o princípio da publicidade, de você dar transparência para os dados gerados pelo governo, para que a sociedade consiga se organizar, para que a sociedade possa, inclusive os governos estaduais e municipais, possam, a partir do diagnóstico, do bom diagnóstico, projetar políticas, fazer os seus planejamentos e tudo mais. Esse é um governo que simplesmente tirou do ar os microdados e a gente não tem informação no Brasil. A gente já entrou com um requerimento de solicitação de informação via a Câmara dos Deputados, mas até então não foi atendido. O Ministério da Educação continua não dando publicidade e transparência a esses dados e que, portanto, não temos ainda um balanço desse governo. E olha, eu sou muito otimista em muitas coisas, mas nesse ponto eu não sou otimista, porque eu acho que num ano eleitoral, dificilmente eles vão divulgar o resultado do SAEB, que seria, o indicador mais importante desse período todo, que vai dizer o quanto que os alunos aprenderam e quanto que eles deixaram de aprender. Uhum. Eu vou dar aqui, obviamente, é uma extrapolação, assim, nada muito precisa, né, longe de ser precisa, mas se a gente pegasse o retrocesso que aconteceu no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo divulgou os seus dados porque o estado de São Paulo tem avaliação própria. Se a gente aplicar o mesmo retrocesso para o Brasil, a gente teria um resultado de 2% dos alunos ao final do ensino médio com aprendizagem mínima adequada em matemática. Nossa. 2%. 98% não aprendeu nem o mínimo em matemática. É praticamente um apagão. É um apagão provocado por uma tempestade perfeita composta por pandemia e governo Bolsonaro. Essa combinação, ela nos leva a esse resultado de 2% apenas. A gente ainda não tem esse dado fechado, finalizado, porque o SAEB nacional ainda não foi divulgado. A gente sabe, porque pelas nossas conexões, que esse resultado já existe, os técnicos sabem desse resultado, quem aplicou a prova, quem tabulou os resultados sabe desse resultado, mas ele ainda não foi divulgado. Então, o que eu estou dizendo aqui é uma extrapolação a partir do resultado de São Paulo, que é um estado que, inclusive, fez, enfim, com todas as dificuldades, não vou dizer que foi uma gestão perfeita, mas foi uma gestão que buscou muito fortemente garantir o ensino remoto no estado. Se a gente for olhar para a média nacional, a situação deve ter sido até pior do que São Paulo. Só para a gente fechar, Priscila, você falou muito sobre a necessidade de uma avaliação do eleitor
já que estamos num ano eleitoral, né, e de poder penalizar ou não pelo voto. Sempre quando a gente entra na fase de campanha eleitoral, e você deve acompanhar isso de perto também, muitas vezes a educação é só tratada no nível das platitudes, né, no nível do temos que investir na educação, é a base, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. O que você considera ideal para abordagem junto aos candidatos e para que a sociedade tenha, justamente, se mobilize num sentido mais objetivo para ter respostas mais concretas à classe política? Perfeito, olha, é exatamente isso, assim, olha, a gente tem que sair mesmo dessas platitudes, é muito fácil prometer generalidades, muito difícil colocar em prática uma política bem construída, pensando principalmente na conquista da equidade. Isso significa que a gente tem que acabar com essas políticas universais, né, que tratam todos de forma igual. A gente precisa dar mais para quem tem menos, a gente precisa de dar mais para quem mais precisa. Então, existe uma sofisticação em termos de formulação e implementação que é muito necessária para todas as gestões, e a gente agora vai viver novas gestões estaduais e uma nova, espero, gestão federal. Então, acho que tem uma primeira que é: qual que será o secretário ou a secretária de educação, no caso estadual? Qual será o ministro ou a ministra da educação? A gente teve, no governo Bolsonaro, 3 personagens que não tinham absolutamente nenhuma relação com a educação básica. Olha, tudo bem, então o Milton Ribeiro tinha uma ligação com o Mackenzie, mas ele não tinha, assim, não é uma pessoa de formulação de política educacional. Eu acho que a gente tem que começar a cobrar. Existe uma certa obsessão em relação a quem será o ministro da Economia, né, Manuel? Todo mundo fica especulando. Quem será o ministro da Economia, a ministra da Economia? Vamos começar a falar quem será o ministro da Educação. O segundo ponto é olhar realmente para as propostas, assim. Então, acho que tem alguns campos, e aí eu vou falar mais de governo federal, mas no campo da primeira infância, se tem uma política com fortíssima evidência de impactos na vida, na trajetória escolar, na vida profissional, na vida familiar, enfim, é um investimento que a gente faz do 0 aos 3, do 0 aos 5 anos, assim, a pré-escola também incluída. Então, qual que é a proposta do candidato, da candidata, para apoiar os municípios, porque os municípios são os responsáveis por esse atendimento, mas o governo federal tem um papel muito importante nesse apoio, na indução via financiamento, via apoio técnico. Qual é o projeto para a primeira infância? Em termos de expansão do tempo integral, né, para a gente ir direto assim, para uma particularidade, olha, não adianta falar, eu vou investir em educação, tá bom, mas esse investimento vai para onde? Tem que ir para a expansão do tempo integral. Esse tempo parcial é uma invenção brasileira, é a nossa jabuticaba na educação. Quando você olha os países da OCDE, todos os alunos ficam 7 horas na escola, mas não existe turno de 4 horas. Entendi. Isso é uma questão brasileira, quer dizer, a gente tem que acabar com o turno de 4 horas. Tem que ser um turno de no mínimo 6 horas. Então, futuro candidato à presidência da República, qual é o seu plano para expandir a matrícula em tempo integral? Candidato à presidência da República, como que o senhor vai acabar com a farra do EAD no ensino superior? Porque hoje, Emanuel, quem ganha com essa situação são as universidades privadas, que gastam perto de 0 nessa oferta dos cursos de pedagogia e licenciatura, e colocam todo esse dinheiro no bolso. E ninguém admite, por exemplo, ser atendido por um médico formado em EAD, não é, Priscila? Exatamente. Você mora numa casa que foi construída por um engenheiro formado 100% EAD? Então, assim, ora, por que a gente coloca as crianças e jovens com professores, e esses professores depois eles assumem a sala de aula? Realmente, assim, a gente está vivendo um total abandono da área, e o próximo presidente ou presidente tem muito trabalho na educação. Sempre bom te ouvir, Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Te agradeço aqui pela entrevista, Priscila, mais uma vez. Eu que agradeço, e que a gente continue nessa luta juntos. Muito obrigada. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 23 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Carlos Valério. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.